Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Deixa eu parar um pouquinho do meu som, que hoje nós temos um papo sério para a gente bater por aqui. Enfim. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, e hoje eu quero conversar com vocês numa entrevista muito interessante, exclusiva, com uma pessoa que nada menos passou pela banca FGV. E mais ainda, além de ter passado pela banca FGV, passou num concurso público que atualmente ela está em primeiro lugar desse concurso. É nada menos do que o concurso para delegada de Polícia Civil do estado de Santa Catarina, banca FGV. Sabemos que é a mesma banca que nós teremos aí no concurso público de Minas Gerais. Então é muito interessante vocês ficarem bem espertos aí com as dicas que a gente vai ter na data de hoje com a Gabriela Medeiros, que é a nossa convidada para falar sobre concurso público, para falar sobre formas em que ela utilizou para de fato estar ali avançando no concurso público, as etapas prova objetiva, prova discursiva, prova oral, ou seja, todos esses caminhos por ela trilhados dentro da banca FGV para ter conseguido a aprovação e ter conseguido não apenas ser aprovada, mas estar em primeiro lugar no concurso de delegada de polícia ali de Santa Catarina. Então, vamos pegar dicas com ela hoje, vamos entender como é que foi esse processo da aprovação, vamos falar de concurso de delegado de polícia, vamos falar de Minas Gerais, que o concurso veio desde ontem com toda energia, e eu vou já falar para ela entrar na live com a gente bater um papo bem de polícia sobre essa aprovação de ter o bolachão no peito. Sabemos que a banca FGV ela tem suas características bem específicas ali, então estudar para ela faz com que a gente precise mesmo ali ter uma pegada diferenciada, tá? Então eu vou guardar ela entrar na nossa live de hoje aí para a gente bater aquele papo bacana, falar sobre o assunto. Consegue me ouvir, Gabriela? Consigo, eu estou sendo ouvida? Você está sendo ouvida, mas ainda não está sendo vista, mas de toda forma vamos fazer o seguinte: se o pessoal está vendo a Gabriela, só me fala um ok. Se estiver vendo, para mim está tudo certo. Às vezes pode acontecer de dar um bugzinho aí da gente se ver, mas não é um problema aqui que a gente consegue se adaptar. O pessoal está vendo então a Gabriela aí? Estou na tela. Sim, ótimo. Então vamos lá. Gabriela, é um prazer falar com você aqui pelo Dedicação Delta. É muito importante a gente trazer essas experiências para a gente aqui. É muito legal estar com alunos, ex-alunos, pessoas que passaram por esse processo da aprovação de um concurso de altíssima performance, como você acabou de estar passando pelos processos dele aí, de prova objetiva, prova discursiva, prova oral. Então, gostaria já de adiantar que para nós é uma honra ter pessoa do seu quilate, do seu gabarito, aqui para compartilhar essas experiências com os nossos ouvintes, nossos alunos, para saber que o processo é possível. Antes de tudo, então, já agradecendo a sua presença, já sabendo o quanto é importante você estar aqui com a gente, eu gostaria que você se apresentasse, que a gente começasse, pelo menos, se conhecendo um pouquinho mais. Fala para mim, Gabriela, quem é a Gabriela que está na ponta do concurso aí, na cabeceira do concurso de Santa Catarina? Boa noite, professora. Então, para começo, né, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente é uma honra. E aí, se eu pudesse começar a falar de quem é a Gabriela jamais imaginou que estaria aqui, inclusive. Ontem, quando o Rafael fez o convite, eu falei assim, meu Deus, a live com o Gleison, eu sou fã dele, mas ele não sabe. Então, para mim é uma honra estar aqui. E, bom, eu, o que eu posso dizer é que eu comecei estudando, dando o melhor de mim, mas eu nunca pensei em estar no primeiro lugar, né? É lógico que isso pode mudar porque ainda temos aí pela frente fase de títulos, Uhum. mas eu sempre pensei, eu vou estudar para dar o melhor de mim e nunca acreditei nem que eu pudesse fazer o corte. Eu tava assim, será que vai dar para fazer o corte? Então é isso, né? Nossa mente está o tempo todo ali nos sabotando para nos proteger de Uhum. qualquer frustração. Às vezes a gente tem que silenciá-la para conseguir continuar na caminhada. Pois é, e agora me conta aqui, o que te motivou a entrar para falar assim, cara, eu quero estudar para delegado de polícia? Eu acho que isso até assusta família, fala, acontece com a gente, acontece comigo, fala, puxa vida, apesar de eu já ter sido policial, mesmo assim a evidência do cargo pode colocar a gente ainda mais em evidência. O que colocou na sua cabeça assim, poxa, quero concurso para delegado de polícia? Então, professor, desde a faculdade, a minha jornada foi muito voltada, de uma forma até natural, para o direito criminal.
eu tive a oportunidade de fazer parte de alguns grupos de pesquisas que foram muito legais. Estagiei na promotoria criminal, hoje eu sou residente na promotoria criminal, mas o que virou a chavinha para olhar para o cargo de delegado de polícia foi perceber que o delegado de polícia é a única autoridade que vai lidar com pessoas e não com os autos do processo. E me chamou muita atenção um caso que eu trabalhei de um homicídio culposo de uma bebezinha de 6 meses. E o próprio rito, né, processual ali de uma audiência de instrução e julgamento era muito frio, muito rígido, não permitia o acolhimento da mãe daquela criança que perdeu a vida. E ela chorava muito, muito inconformada, questionava por que ela estava sendo ouvida de novo, ela já tinha sido escutada na delegacia, ela não entendia aquele procedimento. E eu percebi que o delegado de polícia é a autoridade que tem a possibilidade de promover esse acolhimento da população, de realmente fazer valer o direito na sua finalidade total, de servir ao ser humano, né? E não o contrário, não o direito pelo direito. Realmente, assim, a vida prática do delegado de polícia, quando você passa, ela realmente traz essa possibilidade que eu falo do tete-a-tete ali. Tanto das frustrações, quanto das pessoas que você acolhe, quanto também das alegrias que você pode proporcionar, às vezes, do não indiciamento, porque não tem lastro para aquilo. Então, realmente, é uma carreira. Ontem eu estava conversando com o Lincoln, eu falei assim, o Guilherme, eu falei, olha, eu acho fantástico a carreira, porque ela é uma carreira jurídico-policial. Você, ao mesmo tempo, trabalha no ponto jurídico, trabalha com o direito e também você trabalha com o lado policial. Você vai ter que representar por medidas em que você mesmo vai cumprir depois, com mandados de prisão, busca e apreensão. Enfim, eu acho uma profissão fantástica, é até difícil de falar dela aqui, mas eu quero saber, Gabriela, assim, o processo de estudo, ele é um processo árduo, é um processo diferente para passar num concurso de alta performance. Tem várias fases, são vários detalhes de um concurso deles. Para você estudar, como que você elegeu assim, a forma de estudar? Como que você adaptou seu tempo? Como é que foi isso na sua realidade? Então, seria muito legal se eu pudesse chegar aqui nessa live hoje e falar assim, tudo é equilíbrio, dá para você continuar vivendo sua vida de Não boa, dá. mas não seria verdadeiro da minha É parte fazer verdade. isso, porque é muito sofrimento, é muito doído e eu abri mão, sim, de muita coisa, eu sacrifiquei muita coisa. E hoje, com a aprovação, eu consigo perceber que eu abri mão de momentos de prazer para que eu fosse feliz. Eu não abri mão de momentos de felicidade, eu abri mão de momentos de prazeres temporários. Porque a felicidade da aprovação, ela te preenche muito mais. E de uma forma permanente, de você ter orgulho de ser quem você é. Mas eu elegi regras muito rígidas e que não podiam ser quebradas de forma alguma, que não podia ser aberta exceção. Então, por exemplo, eu só podia sair dia de semana se fosse caso de doença ou morte do meu núcleo familiar. Ah, mas é aniversário da sua melhor amiga. Paciência, sábado eu vou lá, dou um beijo nela. E foi assim, e eu vi muita gente dar as costas pra mim, eu vi muita coisa assim que me chateou, fofoca, mas eu não me arrependo de nada, de absolutamente nada. Foi sofrido, eu vi muita gente falando assim, ah, mas você gosta de estudar. E não, cara, não é porque eu gosto, você gosta de saber, de repente, de dominar um assunto, você gosta de poder aplicar com excelência um conhecimento, mas de ficar, às vezes, 6 horas direto na frente de um computador, lendo PDF, errando questão, se humilhando, vendo os seus Estudando amigos direito casando, tendo filhos. civil, Não, isso ninguém gosta. Então, assim, foi confiando muito no curso que eu escolhi para me ajudar e cumprindo a risca aquele cronograma. Ele era sagrado para mim. Para mim, o meu foco era o meu trabalho em tempo integral. Eu sempre trabalhei também, né? Eu sempre fui residente na Defensoria e no Ministério Público, mas estudar para delegado era o meu trabalho principal, que eu fazia em tempo integral. Aquilo era tudo para mim, que eu não, quase um filho. eu acho isso fantástico falar, porque não existe comprar ingresso para um filme errado, né? Não existe essa situação de você acreditar que vai ser tudo tranquilo. Não, não existe equilíbrio no momento que você estuda de concurso em concurso de alta performance. Isso porque você tem que elevar muito alto o seu padrão de disciplina. Por isso que eu falo que às vezes eu tive colegas em vários lugares que são brilhantes nas áreas deles, de, por exemplo, numa área específica de um direito penal, de um direito civil, em outras áreas tributário.
mas não foram, tiveram sucesso quando foram para concurso público, embora fossem brilhantes naquelas áreas, porque não pagaram o preço ou não quiseram pagar o preço. O preço envolve um final de semana que você, às vezes, nem nele vai conseguir sair. O preço envolve o fato de você ter que se dedicar horas a fio de uma maneira muito organizada para passar. Então, não tem gênio aqui. Eu sempre falo isso, se fosse gênio. Se eu fosse gênio, eu estava na NASA ou outro lugar. Então, a ideia é, você tem pessoas dedicadas, comprometidas e com vontade de vencer, vontade de cumprir etapa, né? E você acabou de falar. Mas eu queria que você me falasse o seguinte, a Gabriela, quando começou a estudar, teve que adaptar a rotina, e igual você falou, eu vou começar a adaptar até minha fala a partir disso. Você falou, levei o meu estudo, a minha profissão era o meu estudo, a minha profissão era estudar. E como você fez isso, por exemplo, para uma prova objetiva, discursiva, oral? Qual foi a sua estratégia, por exemplo, começando com a prova objetiva? Então, eu nunca, vamos falando já de banca FGV, né? Eu sempre procurei em abarcar conhecimento. Vou colocar o maior número de conhecimento possível dentro da minha cabeça e eu vou confiar nesse material, porque eu acho que quanto mais poder a gente dá para a banca, quanto mais a gente demoniza ela, mais louco a gente vai ficar de tentar adivinhar como ela vai, o que ela vai criar, qual teoria louca ela vai cobrar, qual vai ser o entendimento dela. Não dá para fazer isso. Então eu segui o meu estudo para objetiva em relação à FGV, da mesma forma que eu já vinha estudando desde o início, naquela regra básica que a gente não tem como fugir, né? Do PDF e questão, revisão, jurisprudência e lei C, que você divide muito bem seu tempo e confia no processo. Porque se eu ficasse o tempo todo pensando que a FGV era a pior de todas ou que ela era muito difícil, eu ia pirar e aquilo não ia ter nenhum resultado para mim. E daí, acho que algumas coisas, né, que me ajudaram especificamente em relação à FGV foi filtrar as questões da FGV, que era o que eu podia fazer, conhecer um pouco melhor a banca, pelo que ela estava me falando que ela era e não pelo que os outros estavam me falando que ela era. E aí, quando eu tinha um entendimento muito doido, uma coisa muito assim, que na minha cabeça não entrava, eu colocava naquele aplicativo Anki, e poderia ser o Word, poderia ser um caderno. Eu não ficava discutindo com a FGV, eu decorava aquilo, sabe? E anotava também aquilo que ela cobrava muito. E segui nesse ritmo. E quando foi aproximando de Santa Catarina, eu puxei no edital tudo aquilo que era muito esquisito e dei uma olhada com mais afinco, aquelas leis que não são habitualmente cobradas para o cargo de delegado de polícia, eu dei uma olhada com mais carinho. E assim, não sabia se ia dar certo, mas deu certo. Entendi. É aquele negócio, é igual o pessoal fala. É, você não pode neurar, eu falo neurar demais com a banca, você precisa fazer o seu papel, até porque se sair uma coisa extremamente fora da curva, todo mundo, ou a grande maioria, vai ser derrubado também naquele ponto. Então, não vai ser um privilégio para um ou para outro. Aí me perguntaram aqui agora, ó, só vou dar um detalhe, direito civil não é bom não, tá? Para alguns, muito poucos é bom, mas geralmente não é muito bom não. Penal é melhor que civil. Enfim, e aí perguntaram aqui, Gabriela, quantas horas você trabalhava por dia e quanto tempo de estudo você gastou ali nos seus estudos para passar? Eu sei que cada um tem sua realidade, tem gente que vai passar estudando 2 anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos e, enfim, depois que você passa, ninguém pergunta essa coisa mais, você já está aqui dentro. Mas no seu caso específico, vi que você falou que chegou a estudar até 6 horas e tal, mas que você também trabalhava. Como é que você funcionava especificamente, por exemplo, num dia da sua rotina? Então, eu tinha uma rotina mais difícil do que alguns que não precisaram trabalhar e mais fácil que a de outros que são ali CLT, às vezes, e precisam trabalhar 8 horas por dia. Eu sou residente jurídica no Ministério Público, já fui na Defensoria Pública e eu busquei sempre começar a trabalhar depois do almoço. Como sempre foi órgão público, os meus chefes sempre tiveram essa flexibilidade, sempre me apoiaram a estudar. Então, eu colocava para mim que até meio-dia eu tinha que ter estudado 4 horas. Isso no início. Em alguns momentos eu não consegui reduzir. Eu lembro da fase de exames médicos da Sebrasp para delegada Alagoas. Foi uma loucura. Eu consegui estudar 1, 2 horas por dia. Mas, em regra, né?
formando a minha base, o estudo principal, até meio-dia eu tinha que ter estudado 4 horas. E eu gostava de colocar relógio. Então, se eu ia no banheiro, eu pausava aquele relógio. Se tudo que eu fosse fazer, eu pausava aquele relógio para contar certinho. Eram horas líquidas? Não, porque tinha hora que eu pensava na morte da bezerra, tinha hora que eu queria chorar, que eu estava ansiosa, que isso, que aquilo. E aí eu começava a trabalhar, e até começo a trabalhar 1h da tarde, vou até às 19, vou na academia, volto e pego até às 11 horas. Mas, sexta-feira, eu não voltava a estudar de noite, me permitia descansar. Sábado e domingo, sempre estudei só até o horário de almoço. E assim, eu conheço algumas amigas minhas delegadas e assim, algumas estudavam muito mais, outras estudavam muito menos. Algumas marcavam no relógio as horas líquidas, outras não. Então, Aham. eu não sei se é muito relevante isso, porque cada um vai construindo a sua rotina, né? Exatamente. O mais importante que eu vejo é que a pessoa mantenha disciplina e tenha constância. Eu, por exemplo, eu tinha que trabalhar durante o dia inteiro e eu tinha que me virar no horário que era livre, em tese livre. E aí, o que eu fazia era aproveitar pequenos momentos. Antes de ir para o trabalho, no horário de almoço, depois que voltava à noite. Então, eu me adaptava dentro dessa realidade e me dava presentes, né? Doideira. Eu chegava e falava assim, cara, se eu cumprir essa meta, eu vou dar uma saída nessa. Eu saí praticamente toda semana, pelo menos uma vez. Ficava ali 2 horas fora, só para dar uma respirada de ar. E isso faz diferença para cada um. Eu chamava isso de um presente que eu me dava. Então, eu acho que é essencial você ter muita disciplina, ter uma constância muito forte, muito pesada, e aí que você realmente começa a consolidar a sua base. Não é, passei 12 horas estudando, às vezes não é nem nada proveitoso isso. É, e até porque 12 horas eu acho que é quase líquidas, é praticamente impossível. A pessoa ficou 20 horas ali na frente de um caderno. Mas e para você, a sua preparação de prova discursiva, da objetiva para discursiva, viu muita diferença? Não, mas não acho que isso vá se repetir para Minas Gerais. Eu só passei em concursos que foi junto, né? A objetiva com a discursiva. Sim. E aí, cara, o foco é fazer o corte da objetiva, não tem jeito. É o que você tá mais assim querendo, é o foco é fazer o corte e a discursiva a gente vê depois. Então, para a discursiva, eu peguei alguns simulados que o curso disponibilizou e eu respondi fazendo tópicos, pensando, eu fechei o olho e falei, responderia assim, assim, assado e conferi o espelho. Mas o concurso de Minas Gerais vai oferecer uma grande vantagem para os candidatos, né? Que é a possibilidade de fazer um estudo 100% focado na objetiva Uhum. e depois todo mundo vai ter a chance aí de galgar colocações melhores dentro do concurso, porque a discursiva vai ser só em junho, né? Salvo engano. Só em junho. E aquele negócio, a banca é a mesma. Eu estava conversando isso com o pessoal também em outra live. Falei, gente, a banca é a mesma. É a FGV. A FGV tem suas peculiaridades, tudo bem, mas não vamos neurar com isso, como você acabou de falar para a gente agora também. Olha, vamos ficar focado nisso, né? Mas também em Minas Gerais, vou ter uma prova dia 26 de janeiro, que é prova objetiva, mas somente em junho. E nós vamos ter uma prova discursiva, o que permite uma preparação diferenciada para a prova discursiva. No seu caso aí, você acabou de falar que fez junto, então junto já mata tudo de uma vez naquele dia, ou seja, você vive e morre no mesmo dia. Mas você consegue avançar no concurso de uma maneira diferenciada e depois vai para a prova oral. Então, eu acredito que seja assim. Antes aqui, só para dar uma paradinha, deixar você tomar uma aguinha, só vou lembrar, gente, que ontem nós já anunciamos nosso reta final, delegado de polícia para Minas Gerais, tá? Nós temos para delegado, para investigador e o combo, para delegado e investigador juntos, porque a primeira etapa de delegado vai coincidir com a primeira etapa no mesmo dia de investigador, só que em turnos diferentes. De manhã delegado, de tarde investigador. Quem quiser fazer os dois, é uma grande oportunidade aí. Nós estamos com o cupom de desconto PCMG 15 só até amanhã às 23h59. Mas vamos voltar aqui para a nossa live. Quero saber de você sua preparação de prova oral. Foi lá que eu te vi. E eu queria saber a sua impressão. Como é que você superou essa prova oral que muita gente acha como extremamente desafiadora? Como foi sua prova oral? Sua preparação dela, primeiramente?
Então, foi nesse momento que eu realmente me entreguei de corpo, alma e coração ao Dedicação Delta. O Dedicação Delta me abraçou e eu fui junto. E foi a prova mais desafiadora da minha vida? Sim. Mas ao mesmo tempo foi a mais legal, porque foi quando eu realmente me senti acolhida. Porque concurso público faz a gente se isolar socialmente. Exatamente. E eu me sentia muito sozinha, eu sentia que ninguém estava me entendendo, ninguém estava entendendo o que eu estava fazendo. E foi no curso do Dedicação Delta para a prova oral que eu, pelos simulados, né, frente a frente com os professores, vi que tinha uma equipe que estava torcendo por mim, que realmente desejava a minha aprovação, que estava pensando em cada aluno. Então foi muito legal e eu segui, eu não tenho que falar, eu fui uma não fui uma mente pensante nesse sentido, não pensei em cronograma. Eu segui integralmente o que a Dedicação Delta mandava e fazia alguns treinos com alguns outros candidatos que eram muito bons, me desafiavam muito também. Na prova oral que você percebe que, de fato, você nunca vai saber tudo. Sempre vai ter uma lei nova, um entendimento louco novo, uma teoria, uma classificação que saiu sei lá de onde, um caso concreto que não dá para capitular em nenhum crime. E foi muito legal. Eu lembro que eu amei todas as vezes que eu fui arguida por você. Porque eu lembro que, principalmente aquela que foi online, e durou acho que 40 minutos, só assim, tete a tete, e eram casos sinistros e muito pertinentes, muito ligados à legislação atual, aos informativos recentíssimos. E eu tava amando, eu tava assim, raciocinando, usando todos os meus neurônios juntos para conseguir dar uma resposta satisfatória. E ia desenvolvendo o caso concreto. Eu só lembro que eu desliguei e a minha cabeça estava latejando. Eu falo que isso é positivo porque a gente acredita que não, que a gente está fora, assim, eu falo, a gente já está no meio, né? Mas quem está fora acredita assim, nossa, eu vou estudar, é tudo certinho, não, já estou bem de tal matéria. Quantas são as pessoas que eu já vi falando, nossa, se eu fizer, eu passo. E aí, quando vai para uma prova oral, por exemplo, quando você conversa para a pessoa, treina ela, a pessoa trava na hora e fala assim, puxa vida, mas e onde que eu vou sair disso aqui? Aí você fica um pouco mais sério e fala assim, senhor candidato, o senhor está no momento de uma prova oral. E a pessoa vai lá e se sente dentro do clima e fala assim, putz, agora eu vou ter que me virar. E eu vejo que o treinamento de prova oral, ele te coloca, principalmente para delegado de polícia, te coloca numa realidade muito forte do que é um pouco a carreira. Você, de um dia para o outro, está ali dando entrevista, tem que se virar nos 30 para poder falar bem para uma imprensa, para as pessoas, numa oitiva. Enfim, eu acho uma preparação fantástica, realmente, assim, eu vim dela também, passei por ela também, e eu acho que é um momento em que a gente consegue se entregar de fato para ser consciência. É uma pergunta que vem que você tem que reformular e formular sua resposta muito rápido e você dá aquele resultado quando você fala ali. Então eu vejo as três preparações como algo muito distante assim. Objetiva, você faz, testa e tal. No seu caso ali, tudo no mesmo dia, tem que dar um giro, né? Quando é subjetiva, mas subjetiva testa sua mão, caligrafia, pensamento, rascunho rápido. E a prova oral, que não tem mais ou menos assim, vou pular para a próxima questão. Como a gente pode fazer no objetivo e subjetivo? Tem um pouco de retorno naquela. Você tem que E eu vir. lembro uma orientação muito recorrente do Dedicação Delta, de toda a equipe, era aprenda a curtir o processo, porque de fato foi um momento único e agora que passou, parece que passou tão rápido. Então, ao mesmo tempo que foi a fase mais estressante, foi também quando eu percebi a razão pela qual eu tinha estudado tantos institutos jurídicos. Como que eu ia aplicá-los ali? Era daquela forma, então. E assim, muito legal essa questão de que, cara, sempre vai ter como te colocar numa sinuca de bico. Porque quando vocês foram fazer essa preparação, né, para a Oral de Santa Catarina, nós ficamos viciados no Doutor Bermudes, que era o examinador, e a gente leu tudo sobre ele, tudo, tudo, tudo. E eu achava que eu sabia o que o cara pensava. E quando ele chegou para me perguntar, ele me perguntou uma coisa que eu não sabia. Eu falei assim, caraca, então eu vou ter que desenrolar aqui agora. O meu raciocínio sou eu e eu. Sim, sim. É que, na verdade, é isso que faz o treinamento, né? Em que você se prepara. Eu falo que não perder tempo. No momento que você estuda para concurso público, se apegue, namore aquele material, fique com ele, embora você possa acoplar coisas nele, acoplar entendimentos novos, mas não fique com essa variação. Não estude para tudo, não dá para estudar para Banco do Brasil e para delegado de Polícia Civil.
São concursos muito diferentes, com uma pegada muito diferente, então você acaba perdendo muito tempo com isso. Eu acredito que é focar, não precisa ser somente no estado e tal, mas tem que focar uma carreira ou carreiras parecidas para que você não perca muito tempo. Mas e a sensação hoje? Fala para mim aí, aprovada ali nas fases finais, já está terminando o concurso para delegado de polícia aí de Santa Catarina, escolha aí, acredito que seja do estado que você deseja. E como é que está a sensação hoje, ver o nome no Diário Oficial, ser aprovada, tá dentro, como é que está isso? Olha, quantas vezes eu duvidei? Muitas vezes eu duvidei. Eu lembro que eu formei a minha base toda pensando se um dia eu ia conseguir. Então, ver que a gente é capaz é muito gratificante. É uma sensação de orgulho de si próprio. E entra muito naquilo que eu estava falando. A gente se sacrifica muito nessa rotina extenuante de estudo, mas quando a gente é aprovada, a gente percebe que a gente não abriu mão de ser feliz. A gente abriu mão de alguns prazeres temporários, mas que ter a consciência limpa, ter orgulho de ser quem você é e de alcançar coisas maiores é muito maior, te preenche, sabe? E você fazia resumos quando você estudava? Então, eu passei muito tempo não anotando nada, fazia só grifo e realmente seguia só ali o cronograma mesmo. E depois de um tempo eu vi alguns aprovados falando que utilizavam esse aplicativo Anki. Uhum. Até vi perguntando como escreve aí, mas aí outra pessoa respondeu. E eu colocava meus erros, eu colocava coisas que eu tinha errado muito ou que eram muito diferentes nesse Anki. E aí eu revisava, todo dia fazia de uma disciplina, ou em alguns momentos fazia um dia sim, um dia não, ia variando em relação a isso. Entendi. E agora me conta aqui, depois de. Agora você está em qual fase? Está faltando o quê para o concurso? Para colocar o ponto final ali? Então, agora falta toxicológico, né? Uma entrega de um exame, simplesmente, Uhum. e fazer presencialmente o É. psicotécnico. Ah, Pessoas. beleza. E agora me conta aqui, hoje, ô, Gabriela, você pensando como uma pessoa que, por exemplo, recebeu essa notícia ontem, vem o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a banca FGV. Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas que estão pensando aí, vão fazer esse concurso, vão entrar de cabeça, sabendo que mudamos de banca radicalmente, né? Saiu o FUMAC, entrou o FGV. O que você daria de conselho para esse pessoal? Bom, acho que uma coisa que eu já até falei bastante aqui, não demonizem a banca, não fique pensando muito, FGV isso, FGV aquilo. Até você perguntou sobre a discursiva. O mesmo estudo que eu fiz para a Sebrasp, que lá em Alagoas, foi o que eu fiz para a FGV em Santa Catarina. Não fez grande diferença para mim, foi só mesmo a questão de filtrar as questões e já deu para entender mais ou menos ali o que seria exigido de mim pela FGV. E principalmente eu calaria essa vozinha intrusiva que fica na nossa mente de eu não sou capaz. Foi até a professora Adriana Esteves, também no Dedicação Delta, também no curso da Oral, que me ensinou isso. Sua mente vai te mandar a mensagem de que você não é capaz, porque ela quer te proteger, ela não quer que você se frustre. Uhum. Mas você tem que olhar para essa vozinha e falar assim: olha, eu não preciso de você agora, tá tudo bem. Não se compare nem comigo, nem com nenhuma outra pessoa que tá no Instagram. Eu costumo falar assim para algumas amigas minhas que têm medo de quem posta que está estudando. Eu falei, olha, pelo menos no momento que a pessoa parou para tirar a foto, ela não estava estudando. Não se compare com quem tem a vida encantada do Instagram. Só faz o seu, porque esse momento de plantação, ele é horrível, você não tem nada. E você ouve um monte de besteira de quem não entende nada e não conquistou nada legal também. Exatamente. Mas quando você colhe, você é recompensado. Exatamente. Exatamente. Eu penso da mesma forma. Eu acho que a gente não pode viver a vida do outro. Porque quando cada um faz o seu, quando você tem a sua dedicação, até porque, imagine, até as pessoas que trabalham no mesmo lugar, no mesmo horário, elas vão ter rotinas diferentes. Um vai ter filho, o outro é casado, o outro está solteiro, mas cuida da mãe, o outro vai ter que ter um compromisso noturno da terça e na quinta. Então, assim, cada um tem que fazer dentro de um cronograma, atender o próprio cronograma, claro, sabendo que vai ter que reduzir violentamente esses prazeres que você fala, que eu acho que é essencial ter consciência disso. Não posso, eu preciso me dedicar, porque lá na frente depois eu vou fazer isso com vontade.
Mas agora, neste momento, é um momento de muita preparação, muita concentração. E eu sei que você já falou, mas isso aqui é bom de ouvir. O Dedicação Delta nas fases de concurso para você, o que ele foi essencial? Ele foi essencial em tudo. Eu confiei nele, eu acreditei que ele sabia o que era necessário para eu ser aprovada, porque eu não sabia o que era necessário. Eu estava ali todo dia lutando, tentando dar o melhor de mim, às vezes o melhor de mim era muito pouco, e eu acreditei que o Dedicação Delta sabia e deu certo. E eu já falei disso, mas é bom repetir que realmente eu fiquei 2 anos da minha vida praticamente me sentindo sozinha, sentindo que ninguém me entendia, que ninguém sabia o que eu estava fazendo, que as pessoas achavam que eu estava perdendo meu tempo. E quando eu fui para um curso do Dedicação, que tinha esse contato direto com os professores, foi quando eu realmente me senti acolhida e entendi que por trás daqueles PDFs tinham pessoas que estavam fazendo aquilo com todo o carinho do mundo, que queriam realmente que eu passasse, que queriam o meu sucesso. E uma coisa que me marca muito do Dedicação Delta é a atenção para cada aluno. Porque no grupo, cara, as pessoas pedem coisas impossíveis, assim. Você fica até de cara, como que aquele ser humano conseguiu pensar naquilo? Mas conseguiu. E o Rafael respondia pessoa por pessoa. Do tipo assim, aquela aula que você falou que ia ficar gravada, às vezes a aula foi ontem. Não tá ainda. E o Rafael falava, agora já está. Olha, na página tal, no parágrafo tal, eu acho que, sei lá, falta uma crase. Corrigido. E isso me marcou muito positivamente. Eu falo que é importante ouvir isso porque eu acho que é para as pessoas terem a dimensão de que se entregar ao processo também significa entender que existem pessoas, no caso, acho que o próprio Dedicação Delta, ali vi dele, né? Estudei por ele, te direciona para aquilo que não para aquilo que precisa e te afasta daquilo que não precisa. Existem muitas coisas que você não precisa efetivamente estudar para determinado concurso, por exemplo, para delegado de polícia, ou que não vai ser tão relevante, ele pode ser uma matéria que vai ser de passagem. E isso é importante porque não é que várias pessoas não tenham a capacidade de absorver o conteúdo, mas quando você, diante de muito conteúdo, consegue filtrar aquilo que é mais especial, você fica com mais possibilidade de se aproximar da aprovação. Antes de falar da mensagem final. Menina, eu conversei com você mais quase 35 minutos e eu nem percebi. A ideia é boa, eu gosto de pessoas com energia alta, eu falo que energia alta é muito bom, mas também com essa experiência de falar, cara, isso aqui é realidade. Não dá para ficar passando aquilo que não é verdade, aquilo que é uma firula, que eu digo com muita sinceridade, que eu acho que é muita gente que que deseja estar num cargo que você está prestes a ocupar, um cargo que eu atualmente ocupo, então a gente tem que trabalhar com a verdade em cima desse pessoal que vive um sonho em cima disso, né? Sair de uma condição de candidato e ir numa condição de efetivamente uma pessoa que foi aprovada e que entra no concurso. Então, fico muito feliz por isso. Mas antes, segura um pouquinho, que eu quero só lembrar o pessoal aí que está na live até agora com a gente, lembrar que é só até amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Nosso cupom de desconto PCMG15 PCMG Caixa Alta, para que você possa ter acesso ali ao reta final, adquirir seu reta final, ou reta final para delegado de polícia, ou reta final para investigador de polícia, ou reta final para os dois. Nós vamos fazer um combozinho, reta final delegado e investigador, tendo em vista que a prova é no mesmo dia, parte da manhã e parte da tarde. Gabriela, eu primeiro, antes de tudo, gostaria de te agradecer, e antes eu gostaria de ouvir de você uma mensagem final. Eu vejo que é tanta gente aí com a gente nesse momento, tantas pessoas já passaram aqui agora ouvindo essa conversa nossa. Queria que você desse uma mensagem para esse pessoal que está aí ansioso, esperando vir a inscrição do concurso, mas já está estudando, já está desejando estudar, já está querendo fazer esse concurso que está na cara do gol. Janeiro, a prova objetiva. O que você daria de mensagem para esse pessoal, Gabriela? Bom, com um pouco de medo de ser repetitiva, mas passando o que está no meu coração e sendo completamente sincera sobre tudo, é a mensagem de confiar no processo e viver o processo. Porque quando ele passar, você vai olhar para trás e você vai achar que passou rápido. E eu falo isso porque eu sofri muito, até para prova oral, por exemplo. Eu acho que a minha prova era no sábado. De segunda a sexta se arrastou. E eu lembro que no sábado, depois da prova oral, eu olhei para minha amiga e falei assim:
passou muito rápido, né? Tipo, antes tinha se arrastado, eu tava sofrendo porque o tempo não passava. Depois eu olhei e falei, passou muito rápido, né? E eu olho para os anos que ficaram para trás e eu penso, cara, passou muito rápido. E viver o processo é muito importante. Apesar de você estar com a cara presa no PDF, você tá ali colocando um monte de conhecimentos na sua cabeça e você tá se autoconhecendo e você tá exercendo o melhor de você e você tá fazendo isso por amor próprio, você tá buscando o melhor para você e para sua família. Então não desista, não se compare com as pessoas que têm uma vida de conto de fadas no Instagram, que está sempre viajando para os lugares mais fabulosos. Não se compare com a pessoa que estudou 12 horas por dia. E tá tudo bem se você acordar passando mal, se você acordar ansioso. Estude mesmo assim, estude passando. Eu sempre falo isso. Cara, estuda passando mal mesmo, estuda ansioso, estuda com raiva. Ai, mas eu não tô entendendo nada. Mas você tá tentando entender. Continua ali, porque vai dar certo. E confiem no material que vocês escolheram, porque eles sabem o que estão fazendo. Que bacana. Muito bom, Gabriela, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, feliz pela sua aprovação. Aprovação aí para quem pegou aí dos últimos momentos, que eu falei no iniciozinho. Gabriela passou nada menos que nesse momento, hoje ela está como primeira colocada no concurso público da Polícia Civil de Santa Catarina, e lá ela passou por todas essas provas, prova objetiva, prova discursiva, prova oral, e hoje ela está nesse finalzinho de caminho ali para poder entrar para esse concursaço, que é de um estado fantástico, que é também de um concurso pesado, mas está ali como aprovado da banca FGV, vendo o que é possível, desmistificando esse terrorismo em cima da banca. Então, fico muito feliz pela sua presença aqui, fico muito feliz, uma pessoa inteligente, competente, mas mais do que isso, disciplinada e constante, mostrando que a pessoa, gente como a gente, como é possível passar mantendo a disciplina aí. Então, obrigado por hoje, obrigado mesmo pelo esse papo que a gente bateu. Saiba que nós aqui do Dedicação Delta, a gente tenta fazer o máximo possível e quase o impossível para, de fato, mostrar que aquilo que a gente veste é verdade. Só o resultado importa. Seu nome no Diário Oficial, saber que o nome está lá para a gente é mais uma vitória. Obrigado mesmo, pessoal, para vocês aí. Desejo todo sucesso do mundo. Todos aqueles que estão aqui com a gente, desejo sucesso nos estudos. Tenham constância, tenham disciplina, saibam que é possível, assim como a Gabriela foi possível, para mim foi possível, para você também é. Basta que você pegue com muito afinco. Vá lá no site Dedicação Delta, dá uma olhadinha no nosso reto final, e a gente se encontra. Tendo alguma dúvida específica, é só mandar para o nosso direct. Vi muita mensagem aqui, Gabriela, muita mensagem, mas algumas eu consegui responder, outras não. Muita gente dando os parabéns, muita gente te elogiando, falando que você é fantástica, amigos, parentes, pessoas do concurso. Eu fico muito feliz com isso. Beleza, minha amiga? A gente se vê e a gente, qualquer coisa, está sempre pelo DD. Tudo bom? Muito obrigada. De nada, até mais. Grande abraço para você, Tchau. viu? Até Boa mais, noite. tchau.